Na última semana eu fiz uma operação no EURUSD e mostrei para vocês nos stories e queria mostrar qual foi o racional e o contexto pelo qual eu entrei nessa operação e nesse trade. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então antes de mais nada não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, isso fortalece, mostra pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso aí, sem mais enrolação, bora pro gráfico. Olha só, estou no gráfico do EURUSD, fiz essa venda aqui, tá? E quero mostrar para vocês todo o contexto, né? Por que eu entrei nela e o que eu estava pensando no momento, tá bom? Então deixa eu só subir um pouco o time frame aqui. Deixa eu vir aqui então pro diário. Não, vamos ficar no 4 horas aqui. Olha só, pessoal. Vamos pôr pro diário, né? Ficar melhor. Olha só. Nós tínhamos o que, pessoal? Nós temos uma estrutura aqui, ó, que a gente consegue ver tipo no semanal, vai. Olha só. A gente tinha o que? Uma estrutura que a gente tinha um mensal, certo? Esse mensal interno, que ele reagiu a um order block, certo? De oferta, ou seja, um order block de venda. Então o mercado reagiu nele, fez um choque aqui no semanal, beleza? Ou seja, a gente acredita que o que? Dentro dessa perna aqui toda, né? Do interno do mensal, a gente tem esse nível de precificação aqui de 50%, então a gente acredita que o mercado pode chegar até essas regiões, tá bom? Então, era esse contexto. Aí quando a gente vem aqui caindo para o semanal, observa que dentro do semanal nós tínhamos uma estrutura que colocou o semanal aqui embaixo, certo? Que é esse diário. Então nós temos uma nova estrutura, a gente tem esse topo e esse fundo. Entendeu? Lógico, tem a estrutura principal do semanal, que seria daquele topo ali. Só que aqui a gente não está interessando nele, por quê? Porque a gente opera time menor. Então a gente tem essa, né, estrutura aqui. E eu estava justamente de olho nela. Então se você for ver, vamos cair aqui para o diário. Eu tinha inclusive marcado esse order block aqui no diário já tinha marcado antes, né, quando eu tinha feito a análise desse ativo, e tinha marcado um nível-chave do mensal. Então o mercado primeiro atingiu esse nível-chave aqui do diário, passou reto, então nem interessou. Depois ele veio para esse nível aqui do mensal. Isso aqui mesmo, do mensal. Então observa só, lembra? A gente tinha visto que é uma outra estrutura. Então a gente está dentro dessa estrutura agora. E a gente tem um interno diário aqui, certo? Então para começar, por exemplo, o pullback dessa estrutura, ele deveria perder aonde? Ele deveria perder este fundo aqui. Este fundo do pivô que seria um fluxo. Perdendo ele, a gente já pode acreditar que o mercado pode corrigir até atingir regiões mais aqui para baixo de ineficiência, até porque nós temos o que no meio disso tudo? A gente tem o que? O nível de precificação dentro dessa estrutura. Então o que a gente pode já marcar? A gente pode marcar desse topo aqui, ó, para esse fundo, que é dentro dessa estrutura interna do diário, a gente já tem o nosso nível aqui do que? De 50%. Então a gente tem esse 50%, vou colocar de qual? Da estrutura interna do diário. Então se ele chega nesses níveis aqui, a gente pode observar que o mercado pode ter algum tipo de reação, ou aqui mais para baixo, principalmente também nesses níveis de ineficiência mesmo, acreditando, bom, já que ele bateu nessa região, ou ele pode bater e continuar subindo, porque você tem outras regiões mais acima, você tem liquidez mais acima, né? Tem que lembrar que essa estrutura inteira aqui é do semanal, certo? Vamos ver se ele já atingiu o nível de precificação, ó, desse topo aqui para esse fundo. Ó, o nível de precificação está exatamente aqui, ó, em cima desse order block, onde ele praticamente chegou. Mas, teoricamente, ele ainda não beliscou ele por completo. Então, assim, em algum momento ele pode voltar aqui, se ele quiser. Não é uma regra, né? Com certeza não é uma regra. Mas a gente sabe que se por um acaso ele vier dentro dessas regiões aqui, pode ser por conta disso, né? Que geralmente o mercado corrige. Então aqui eu só vou colocar do semanal, só para ter essa noção. E aqui, ó, quando ele caiu... Quando ele mitigou essa região, pessoal, você pode ver que o mercado veio numa pernada só. Quando você cai por uma hora, ele também veio numa pernada só. Quando ele bateu nessa região, eu falei assim, bom, o mercado está bem esticado, ele pode realmente continuar alta. Eu não fico procurando por venda só por conta disso. Mas a gente sabe que quando pega em níveis-chave de time frame maior, isso pode ocorrer, né? Ele geralmente ocorre, o mercado geralmente tem algum tipo de reação. É a mesma reação quando atinge liquidez de time frame maior também, né? Então são pontos que a gente sempre observa que pode ter um tipo de reação, mas aqui numa hora a gente não consegue ver nada. Aqui no 15 minutos a gente observa aqui o que?
O mercado veio muito forte aqui, certo? Então a gente vê que essa barra aqui foi por causa do payroll, né? Então o payroll colocou todo mundo, colocou essa barra muito forte aqui, mudou muito os mercados no final, né? Da sexta-feira. E aí eu comecei a observar o que? Eu comecei aqui que a gente não tinha nenhum fluxo muito claro. Só que aqui no 15 minutos você pode observar que o mercado fez o que, ó? Você tinha esse topo, esse fundo, depois ele tentou voltar aqui para cima, você viu que ele fez uma máxima mais alta, depois ele rompeu. Quando ele fez esse rompimento, ou seja, esse choque aqui, você tá vendo, no time frame menor ele rompeu um fundo, um fluxo. Aqui a gente não tem um fluxo, mas aqui ele criou um fluxo. Eu pensei, bom, depois ele mitigar o nível chave, mitigar essa região aqui de order block, e principalmente por ele estar distante da zona de precificação aqui de 50%, eu pensei o que? Vou cair por 5 minutos e vou observar. O mercado, depois ele veio ainda um pouco para cima, né, tentando mostrar que ele poderia romper topo, só que ele foi negado, ele não veio aqui, ele deveria, né, depois que ele rompeu aqui embaixo e voltou, qual que seria a ideia dele? Voltar para cá para continuar e colocar o que? Um novo topo aqui mais alto, certo? Só que não foi isso que o mercado fez. Ele varreu uma liquidez aqui desse topo e depois ele colocou para baixo com essa barra bem forte aqui, tá vendo? Deixando ineficiência e deixando uma zona clara aqui de order flow de venda. Então você tinha essa região aqui. E aí eu não tive muita dúvida. Eu falei assim, bom, posso ser manipulado? Sim, ele pode vir aqui, voltar para cima, né? É aquela coisa que eu sempre falo, ele volta, rompe, deixa uma estrutura de time frame maior para depois ele romper fundo de novo se ele quiser cair, fazendo aí sim um choque verdadeiro. Só que você observa que o choque daqui foi um choque de 5 minutos, foi uma barra muito forte. Então aqui ele já fez uns 5 minutos. Então eu falei, bom, como está longe dessa precificação de 50% dessa primeira pernada, isso daqui dá uma pernada mais para baixo, tá? Eu acreditei que o mercado poderia já reagir nela. Então aqui eu coloquei minha ordem de venda, o mercado pegou, pensei até que ele poderia pegar o stop, como eu falei, né? Às vezes ele faz essa manipulação, ele volta aqui para depois ele querer cair, mas eu já acreditei, porque como estava tudo eficiente, eu acreditei nesse trade, o mercado bateu e começou a cair. Quando ele voltou, rompeu esse fundo, a gente já poderia pensar em colocar o stop no zero, tá? Lembrando que o mercado não tinha fechado essa ineficiência aqui, né? Então assim, ele poderia voltar em algum momento para retirar a ineficiência. Então eu já mantive o stop no zero depois que ele rompeu esse fundo, este fundo aqui, na verdade, né? Ele já fez um pivô. Não, pessoal, desculpa, eu estou confundindo aqui, estou confundindo com esse outro topo. Quando o mercado rompeu esse fundo aqui, a gente pode colocar o stop no zero, se for dentro do seu plano, tá? Eu não coloquei o stop no zero por conta da estrutura, entendeu? Porque o mercado, ele poderia voltar aqui e justamente fechar essa ineficiência para continuar esse order flow de baixo. Então, para mim, não fazia muito sentido o mercado vir aqui me estopar numa região que está ineficiente, entendeu? E para continuar o movimento. Então eu mantive meu stop aqui, mas não está errado, porque ele já varreu essa liquidez externa aqui, certo? Ele já veio nela, então ele pode vir nela aqui e voltar e te estopar. Só que como eu tinha a região mais para baixo, eu mantive o stop, entendeu? Então quando ele rompeu aqui, ó, este fundo aqui, agora sim. Aí quando ele voltou nessa região, tá vendo? Ele tinha essa região ineficiente, tinha até marcado, só que ele não tinha fechado. Aí sim, quando ele rompeu este fundo aqui, eu trouxe o meu stop. Opa. Eu trouxe o meu stop pra cima desse topo, tá? Que é esse topinho de liquidez. Então é como se eu tivesse trouxe o meu stop aqui, ó. Eu trouxe ele exatamente acima desse stop aqui, né? Esperando só a parte do spread aqui, colocando um pouquinho mais para cima. E quando ele veio para esse fundo e atingiu, né, depois dos 50% ele rompeu de novo e fez esse outro pivô, aí eu trouxe para cá, acima desse topo. Porque se ele rompesse esse topo, eu acredito que ele poderia voltar para fechar a ineficiência. Eu não sei se o preço ia subir, se ele ia descer, eu não sei. Só sei que dentro de tudo que eu tinha aqui nessa narrativa, o mercado já tinha atingido esse 50%. Ah, tinha região mais para baixo? Tinha região mais para baixo. Entendeu? Você tinha região ineficiente aqui, você tinha região ineficiente. Então você poderia manter seu stop, cara, ali, se você tem alvos mais para baixo. Mas como eu estava indo contra, a gente tinha chegado numa região
aqui de interesse, mas o mercado estava muito comprador, para o mercado voltar aqui e um pouco mais para cima para depois ele voltar. Então essa foi a atitude que eu tomei, entendeu? Como ele estava colocando estruturas, bateu no 50%, para mim já estava bom esse trade daqui. Pena que ele não continuou, depois ele voltou aqui e estava descendo. Então assim, eu não sei se ele vai continuar descendo, entendeu? Mas foi a maneira que eu fiz para fazer esse trade nesse momento. Então foi a gestão que eu assumi. Entendeu? Como ele fez esse pivôzinho, eu falei assim, bom, se ele vier aqui, ele pode me estopar direto ali, então eu preferi tirar, tá? E aí você vê que depois no futuro aqui, ó, o que o mercado fez depois que eu saí da operação? O mercado veio, bateu, veio fechar exatamente a ineficiência que estava em aberta, tá? Então você tinha toda essa margem aqui, ó, de liquidez. Observa aqui, ó. Você tinha esse topo de liquidez. Aí se você subir o time aqui por 15 minutos agora, você observa que o quê? Que ele virou esse fluxo aqui, certo? Então o mercado estava aqui, ó. Fundo, topo mais alto, topo mais alto. Topo mais alto aqui no caso. Fundo mais alto, topo mais alto. Aqui tá no meio. Então ó, aqui ele virou, ó. Oh, perdão. Aqui ele virou. Então se a gente tá num 15 aqui, foi uns 5 minutos que ele tá virando. Então observa só, a gente tem essa zona de order block que eu marquei. Ou seja, é a última região ineficiente que tem. Deixa eu ver pelo 1 hora se tem alguma coisa. Olha só. Aqui tá bem mais pra cima, né? Tem um nível chave aqui. Mas pelo 15 minutos, você pode marcar tanto aqui quanto esse daqui também. Mas você tem níveis chave aqui e essa zona aqui de order block. Vou até marcar esse daqui, ó. Que eu já fico nessa região. Então assim, se por um acaso amanhã o mercado chega nessas regiões aqui, eu tô no 15 minutos, ele alinha alguma coisa no 5, no minuto, eu até posso acreditar que o mercado pode continuar caindo aqui. Tá bom? Porque agora ele fechou toda a ineficiência que tinha, lembra nos 5 minutos? Olha aqui, que a gente tinha falado, ele fechou essa ineficiência e colocou para baixo. Então se ele alinhar algo aqui, a gente pode acreditar que o mercado pode continuar caindo, até porque ele atingiu um nível chave do mensal. Tá bom? Se eu tivesse naquele trade ainda, eu estaria no trade ainda. Só que eu coloquei meu stop aqui, não estava no topo. Então assim, cada um tem o seu próprio gerenciamento e cada um sabe como fazer suas próprias operações. É por isso que eu falo. Aqui eu mostro para vocês como eu faço para ler o mercado. Mas o plano de trade é de cada um. Cada um vai ter o quê? Vai preferir fazer de um jeito. Então às vezes você olha eu fazendo aqui e fala assim, eu faria de outro jeito. Não tem problema. Eu não estou aqui para mostrar o que é certo e errado. Só estou mostrando aqui como eu faço sempre a mesma leitura. E dentro dessa leitura, nós podemos o quê? Fazer o que é mais confortável dentro do nosso próprio perfil, tá bom? Então é isso aí, pessoal, queria mostrar esse trade que eu fiz aí pra vocês. Pena que ele não desceu um pouco mais. Se ele fosse um pouquinho mais pra baixo, ia até sair no meu 3-1, mas acabou saindo aqui, tá tudo bem também. Mas é legal, né, mostrar de como que a gente vai gerenciando nossos trades e como que funciona. Fechou? Então até a próxima, abraço, falou!